episódio de hoje debateremos o pensamento de Fanon em relação à luta pela independência argelina e à luta antirracista, contextualizando esse pensamento para a realidade de nossa nação. Boa noite, gente. Vamos começar aqui mais uma reunião hoje. Hoje nós estaremos falando um pouco sobre o pensamento de Fanon, né, o pensamento fanoniano. Franz Fanon foi um psiquiatra, né, vindo da Martinica, que lutou na Guerra de Independência da Argélia. E ele tem diversos aportes, né, com a questão do anticolonialismo e do antirracismo, né, das lutas pela independência, das lutas antirracistas que são muito necessárias. Nós estaremos discutindo alguns textos selecionados, né, da compilação de textos em defesa da Revolução Africana. Entre esses textos, né, nós vamos discutir aqui na primeira parte. Essa será uma primeira parte da discussão, nós teremos uma segunda parte também. Serão discutidos, né, descolonização e independência, uma crise contínua, carta à juventude africana, furor racista em França, e o texto também unidade e solidariedade efetiva são as condições da libertação africana, que são textos que vão versar sobre a questão do colonialismo e sobre a questão do racismo. Então, eu estarei aqui fazendo para vocês uma breve introdução sobre estes textos, né? Sobre o que é discutido neles. Creio que dessa vez será breve mesmo. Então, vamos lá, né? Sobre o que a gente vai discutir hoje, qual é a importância desses textos, né? Bom, primeiramente a gente tem que se perguntar qual é a realidade da luta popular sobre o capitalismo, né, em seu estágio imperialista, né, de capital monopolista. Né? A realidade, como vai ser colocado pela Terceira Internacional, exatamente na disputa, né, que foi feita com a Segunda Internacional por ela abandonar, por ela não desenvolver estes debates, é a realidade da luta dos oprimidos, dos povos oprimidos. Né? Porque, como Marx e Engels colocavam no Manifesto Comunista, os trabalhadores do mundo devem se unir. Contudo, na época do capital monopolista, na época do imperialismo, isso aí se transforma numa união, né, dos povos oprimidos. Né? Este é um grande aporte do leninismo que vai ser desenvolvido aí dentro da Terceira Internacional. Né? Então a gente tem hoje em dia as nações mais desenvolvidas da União Europeia, né, o Japão e os Estados Unidos se colocando aí, né, como potências imperialistas, né, e esta disputa, né, esta luta dos povos oprimidos, ela não significou no século XX a completa superação do imperialismo. Né? Não se concretizou plenamente esta derrota. Né? E, de fato, quando a gente olha para a história, ela se recrudesce e muito após a queda do Muro de Berlim, né? E após a queda da União Soviética, né? Com a implantação do neoliberalismo, que é a ideologia do fim da história. Né? Ou seja, a manipulação dos povos através da propaganda que já havia sido desenvolvida mesmo na Guerra Fria, né? Para que o mundo se acreditasse agora uno e globalizado. Né? Para que os oprimidos eles tivessem para si, né, que todos os seus direitos ou poderiam ser conquistados sob a ordem opressora ou já haviam sido conquistados mesmo, né? Que não era mais importante a luta nacional. Né? E isto vai ocorrer na realidade material, na concretude, né?
sob a égide da continuidade da subserviência material desses povos, né? Exatamente, pois nunca se concretizou. É uma colocação plenamente ideológica do neoliberalismo isso, né? E também, né, do retorno mesmo de aspectos mais cruentos, né, mais cruéis, mais sangrentos dessa subserviência, né? Coisas que eram comuns, por exemplo, na época de implantação do capitalismo nas nações desenvolvidas aos proletários, agora vão ser impostas de forma é, muito mais sangrenta mesmo às nações oprimidas, né? De forma genocida, mediante até mesmo os desenvolvimentos tecnológicos da quarta revolução industrial, né? Que vai se concentrar esta revolução, né, os seus desenvolvimentos tecnológicos mesmo, nas nações desenvolvidas, obviamente, e que vai criar, mediante isso, o ambiente propício para a maior exploração dos povos oprimidos, né? Porque quando essas tecnologias são implantadas aqui, né, é exatamente para nos oprimir, para nos explorar ainda mais, né? E, no geral, elas são implantadas nas nações desenvolvidas, né? E também aumentam a nossa exploração neste processo, né? Exatamente pela nossa posição frente ao mundo. Então, continuando, né? A destruição, né, de qualquer possibilidade, né, de um desenvolvimento material dessas nações oprimidas, dos povos oprimidos, né, o vilipêndio mesmo, né, o envergonhamento ideológico, político e legal de todas as lutas que são desenvolvidas contra a ordem opressora, né, que estão aliados a essa violência aberta, né, ou que é legalmente encoberta também contra as tentativas de se desenvolverem essas lutas, né, contra as condições de opressão, né, elas vão se tornar na arma principal da ordem imperialista e neoliberal, né? Elas vão reafirmar de forma muito gigantesca a semicolonialidade e o semicolonialismo do imperialismo, né? E vão reafirmar isso como uma contradição dirigente da ordem mundial, comprovando que as teses da Terceira Internacional, da oposição, da contradição maior no mundo ser a oposição nação e imperialismo, ainda são válidas, né? Elas vão até mesmo dentro do progressismo, né, entre aspas, mais infantil, né, que se afirmou ali na época das lutas na África e na Ásia contra o colonialismo, né, de alguns setores, né, mesmo da burguesia nacional e tudo mais das nações opressoras, esse progressismo infantil de ver o oprimido, de ver o colonizado como um animalzinho de estimação que deve ser defendido e tudo mais, mesmo isso vai ser destruído, né? Tanto que a gente vê hoje em dia ressurgir, hoje em dia não, né? Desde a década de 90, você já vê isso no New York Times, você vai ver, né? Sendo colocadas matérias sobre isso, né? Ressurgir ou a defesa aberta do colonialismo, a defesa aberta da recolonização de nações que já haviam se tornado independentes, e hoje em dia a gente vê isso novamente com as revoluções coloridas, né? A gente vê isso, por exemplo, hoje em dia na questão da Bielorrússia, na questão do Lukashenko, né? Porque a Bielorrússia se afirma Marconi, enquanto... perdoa a interrupção, mas eu acho que um exemplo Tudo bem. também que a gente pode utilizar para retratar isso seria a Bolívia, né? Porque Sim, como já se concretizou e a gente viu o final do processo, é interessante de usar. sim, exatamente. A questão da Bolívia e da Bielorrússia, na verdade, elas são muito parecidas, exatamente porque um líder nacional e que não é um líder socialista, né? Porque o Evo Morales ele tinha ali a defesa da ideologia, até mais do que o Lukashenko, mas ele era um líder nacional, né? Um líder nacionalista. A gente vê o rechaçamento deste líder, né, pelo imperialismo e a ideia de que
colocar um fantoche do imperialismo ali é o melhor para a nação, né? Porque a pessoa que estava em oposição ao Lukashenko é nada mais, nada menos do que um fantoche do imperialismo, tanto que fugiu exatamente para uma nação subserviente ao imperialismo, está sendo defendida por essa nação e está sendo defendida pelo imperialismo. Tanto que o dinheiro que está indo para os manifestantes, né, ali, os organizadores, o dinheiro que está indo para financiar isso vem do imperialismo. Né? Então, assim, e há também toda a questão do sufocamento econômico, que é uma coisa que a gente pode retomar ali do Chile, por exemplo, de Allende, que está sendo feito lá também, e que está sendo feito, por exemplo, na Venezuela agora também. Né? Então essa sanha colonialista ela ressurge, né? Exatamente pela afirmação de que, né? Beleza, vocês conquistaram sua independência, né? Muitas nações conquistaram sua independência no século XX, mas vocês não concretizaram ela. Vocês não concretizaram essa independência. Vocês voltarão a ser semicolônia. Né? Vocês serão agora, se vocês eram colônia antes, agora serão semicolônia. Porque vocês não podem se afirmar enquanto povo nacional. Porque se vocês se afirmam enquanto povo nacional, e a gente vai ver isso, vocês têm força, né, para se colocarem aqui como uma, uma força estranha que vai nos destruir enquanto nações imperialistas. Né? Então isso ressurge, né? E mediante a compra dos cães adestrados, né, que estão dentro dessas nações, onde existe esse nacionalismo forte e combativo, né, onde se apresenta essa ameaça, né, para o imperialismo, mediante a compra deles, o povo é enganado, né? É muitas vezes logrado e levado a esses protestos que são ditos populares para quem não compreende nada sobre a questão é, do papel do imperialismo mesmo no ensejo pseudo-revolucionário de massas, né? Para quem não compreende, isso parece que está correto. Né? Então, a queda de um governo nacional, ela sempre vai representar a volta do colonizador. Né? Seja do colonizador que já era colonizador, como no caso de Hong Kong, onde pediam abertamente a volta da Inglaterra, né? Ou seja do colonizador universal, que é simplesmente, hoje em dia, as nações imperialistas. Né? Então, o debate sobre colonialismo, considerando tudo isso, né, e sendo considerado a partir da mente de um lutador, né, de um guerreiro mesmo anticolonialista pela independência nacional, como o Frantz Fanon, né, ele viveu esse processo, ele sentiu esse processo, ele organizou esse processo e organizou mediante a concepção científica da luta marxista, a gente vai afirmar isso. Né? Não é um debate que vai ser esquecido, não é um debate que deve ser esquecido, e com toda certeza não é um debate que deve ser tomado como simplesmente uma curiosidade histórica, porque ele ainda está vivo, né, na história atual. Então ele deve ser, na verdade, afirmado exatamente em sua essência, né, considerando a nossa realidade mundial e nacional. E é aí que ele vai demonstrar, né, a sua invariável pertinência, né? Sempre será pertinente enquanto essa realidade for a nossa, né? E é a realidade do mundo atual. Então, por isso eu fiz essa contextualização em relação ao nosso mundo. Eu vou falar aqui rapidamente sobre os textos em si, né? Onde ele vai debater, né, discutir esta problemática. Então, tem uma frase que ele vai colocar, que está no primeiro texto, que eu coloquei para a gente ler, que é Descolonização e Independência, e ele vai dizer o seguinte: o colonialismo é fundamentalmente indesculpável. Né? O que isso quer dizer? Se o colonialismo é fundamentalmente indesculpável,
Então, a luta contra o colonizador é plenamente justificada. A luta pela destruição do colonialismo é plenamente justificada, né? E o que mais ele vai estar dizendo? Né? Que a própria ideologia de um povo eleito magnânimo, né, que foi posta muitas vezes por diversas nações que estavam ali em uma defesa infantil destas lutas, mas que ao mesmo tempo, né, era mais uma conciliação, né? Essa própria ideologia, ela é... Bom, primeiramente ela tem resquício de feudalismo, né? Porque a ética feudal dita que o dever, né, do senhor era exatamente ser benevolente com o servo, né? Então, primeiramente, a gente vê esse resquício. Então, mesmo isso deve ser combatido. A entropia para com os oprimidos, ela deve ser combatida, né? Os oprimidos, eles não necessitam da legitimação estrangeira que os vê como animais indefesos. O que eles necessitam é um apoio à independência completa. E principalmente eles necessitam se desenvolverem eles mesmos como povo nacional. Desenvolverem eles mesmos a consciência nacional. A consciência independente de um povo realmente forte, né? E ele vai estar dizendo que deve ser a realidade do povo, né? E o que deve ser a realidade do povo, então, é exatamente por decorrência da materialidade da luta, que vai se afirmar como combate contra a materialidade da opressão, né? Deve ser a moralidade, né, da própria luta e da defesa da nação. Tá? Então, se a verdade do colonialismo vai ter que ser a verdade do desenvolvimento nacional, vai ter que ser essa busca. Né? Vai ter que ser a busca para além dessa miséria. Vai ter que ser a busca da superação das bases da afirmação dessa miséria, né? Então, uma vez que o colonizado abandona subjetivamente os aspectos de sua colonização, e Fanon ele tem uma atenção gigantesca para isso, né, ele não tem mais limites, né? Ele pode se desenvolver realmente. E esta superação subjetiva ela vem mediante exatamente a colonização, né? Contra a imposição que é o colonialismo, mediante a imposição de uma luta, né, dura e munida de armas contra este colonialismo. Então, para além daquilo que bestializava e do que infantilizava o oprimido, né, para além da identificação com o opressor, que muitas vezes ocorre, o oprimido ele precisa se construir a si mesmo como ser total. Ele tem que superar as contradições internas que esta imposição colonizadora, né, e que a ordem opressora enseja nele, né? E ele vai fazer isso na luta material. Então a gente pode pegar, por exemplo, o exemplo de Ho Chi Minh, quando ele abandona a Segunda Internacional, exatamente por ela estar degenerada pelo cautesquismo, né? Ou seja, pelo social imperialismo que aí é real, que aí existe de fato, que era o alemão, né? Que era exatamente a afirmação do crescimento das nações, a centralidade em detrimento das colônias e das semicolônias, né? Da imposição mais cruenta do genocídio legal dos povos oprimidos, né, para a glória europeia, né? E eles fazem disfarçados de, né, bonzinhos, né, disfarçados de esquerda, né, disfarçados de comunistas, disfarçados de pessoas preocupadas com o trabalhador. Só que eles esqueciam, né, que a contradição ali era exatamente entre imperialismo e nação oprimida, uma contradição que eles não estavam levando em conta. Então Lenin vem, corrige tudo isso, né? Ele faz uma crítica potente do colonialismo e da semicolonialidade, né? Do desenvolvimento desigual imposto, né? Ou continuado em diversas vezes pelo imperialismo, né? E então essa crítica do colonialismo é também uma crítica da ideologia racista. E ela se manifesta na materialidade das nações leninistas, né, das nações que adotaram o socialismo de cunho leninista, né,
como uma luta também contra o racismo, né? E isso, de fato, já estava em germe na própria obra de Marx, né? Quando ele fala contra o escravismo secular no Capital, ele fala na miséria da filosofia, né? Então essa luta latente dentro do marxismo, né? E que a União Soviética pós-Stalin, infelizmente, né, diminuiu qualitativamente, degenerou, né, de forma bem entristecedora, né, pois eles passaram a condenar essas revoluções de independência nacional, defendendo a linha pacífica, né, a disputa eleitoreira, o parlamentarismo tosco e tudo mais, né. Então, Fanon ele vai dizer em um trecho de um outro texto, não, na verdade do mesmo que eu havia citado antes, ele vai dizer: o povo argelino experimenta concretamente a interdependência dos fenômenos históricos. Dizer que a derrocada localizada do colonialismo aumenta a sua desagregação enquanto sistema já não é a explicação de um princípio abstrato apenas perceptível pelas camadas intelectuais. O que é isso? Gente, Fanon está dizendo algo que a gente tem que compreender e compreender de uma vez por todas, né? O nacionalismo do povo é internacionalismo. Todos os golpes contra o imperialismo são golpes de povos oprimidos contra a totalidade da opressão, ok? Então, o internacionalismo ele se afirma na época imperialista exatamente como isso, como os golpes contra o imperialismo, né? E Fanon vai dizer isso de forma brilhante nesse pequeno trecho, né? Por quê? Porque a ordem opressora é a ordem da violência perene, né? Então, a luta contra essa violência precisa exatamente de armas para existir, precisa ser a afirmação da violência do oprimido contra quem o oprime, né? E uma violência que busca a paz, né? Uma violência que busca o fim da violência, uma violência que busca o fim, né, das tentativas de parar a vida dos povos oprimidos, como também Paulo Freire colocava. Muito, né? E essa violência do oprimido contra o opressor, ela tem a capacidade para perceber a sua justeza, né? Então ela vai ensejar a luta internacional, né? Ela vai, por exemplo, né, como as grandes conquistas de direitos e como as próprias lutas pela independência nacional que se afirmaram após a vitória soviética, né, muito bem nos demonstram isso. A gente não precisa ir tão longe para encontrar exemplos, né? Então, a causa da independência dos povos oprimidos, né, ou a causa, no caso aqui, do povo oprimido de uma nação, como era ali na Argélia, né, vai se afirmar como algo que é universalmente passível de identificação entre todos os povos oprimidos, né? Vai ressonar nesses povos. A própria Argélia, ela é beneficiária, por exemplo, da luta vietnamita, né, na construção de sua ideologia de luta ali. E apenas para terminar, então, reafirmando aqui o caráter atual e necessário dessa discussão, né? Quando nós olhamos para a nossa nação e o nosso momento histórico, né, nós devemos sempre atentar a essas coisas, né? Pois nós temos aqui o nosso caráter subserviente, né? Nós temos o engrandecimento das nações europeias, vendo que vem sendo imposto, né, desde a época do colonialismo, né, e agora nós temos os Estados Unidos também, nós temos o Japão também, se formando como nações imperialistas, né, e essa subserviência, esse engrandecimento das nações colonialistas e depois imperialistas, eles formam uma unidade, né, eles formam uma unidade. Então, nós devemos estar atentos porque a nossa construção de nação subordinada, primeiro como colônia de Portugal e fator de enriquecimento da Inglaterra na época de sua industrialização, né? E agora como semicolônia dos Estados Unidos da América e da União Europeia, né? Sempre também esteve atrelado ao racismo, né?
sempre também esteve atrelado à bestialização do negro, né, que primeiro vai ser expressa, né, no escravismo secular e depois na servidão imposta aos camponeses negros, né, e também aos camponeses chineses, né, que foram importados para cá como ferramentas, né, também expresso no subemprego do proletário negro, na gentrificação urbana, na condenação do negro ao banditismo, né, em decorrência de sua miséria, da mulher negra à prostituição, de ambos eles, muitas vezes, as condições de pedintes, né, no encarceramento em massa, na guerra às drogas, né, que veio de Washington e foi posta em prática por Fernando Henrique Cardoso, na ideologia racista, a essas posições no imaginário popular, já antes dele ser considerado, mesmo concretamente, né, em qualquer delas ou em tantas outras que ele poderia ocupar na sociedade, né, que já coloca ele nessa posição de subordinação. E aí é importante a gente lembrar, uma coisa que o Fanon vai discutir em maior detalhe em Pele Negra, Máscaras Brancas, né, que é que o racismo ele vai se expressar em relação à vítima como a opressão determinada pela sua pele, que é vista como depositária de valores específicos e essenciais, né? Então, em relação à vítima, o racismo vai se expressar, né, tanto na visão do outro sobre a vítima, quanto muitas vezes, e na grande maioria das vezes, na visão da vítima sobre ela mesma, porque ela está considerando a visão do outro, né? E o combate ao racismo, né, é o combate à ordem racista, né, é o combate da materialidade do racismo, né, que vai se tornando em combate também ideológico contra o racismo, exatamente porque a ideologia ela se afirma primeiro, né, na materialidade, depois é transposta em ideologia, né. Então a gente deve estar sempre atento à nossa condição econômica geral, de subserviência, né, e as particularidades dela, né, em sua expressão nacional. Por exemplo, o racismo, né. E a gente vai sempre ter que perceber, né, que isso retoma ainda muito da época colonialista, né. E que é isso, essa subserviência material, em suas expressões gerais e particulares, que nos mantém ainda na posição de sempre colônia, né, das experiências imperialistas. Então, se a gente ainda tem que dar o grito, né, povos oprimidos do mundo univos, é exatamente nessas bases, né, e a gente tem que expressar esse grito exatamente como luta, né, e como a dor do povo sendo transposta em luta. Enfim, eu termino aqui minha fala, vocês podem debater, comentar, trazer suas questões e tudo mais. Mano, o que eu queria falar é, muita gente coloca, muitas vezes, em oposição o nacionalismo com a Revolução Comunista. Mas uma coisa que a gente precisa compreender com mais afinco é que toda nação que seja negado o seu direito de existir, o seu direito à identidade, o seu direito à independência, vai ter como estopim do processo revolucionário o processo de emancipação nacionalista. Só você tendo essa etapa de libertação nacional que você consegue conduzir uma revolução socialista e uma revolução comunista. Porque ao mesmo tempo que você não liberta o seu país nacionalmente, não liberta o seu povo, você não consegue fazer... Um exemplo que eu queria dar. Você estava no início falando da questão do Evo Morales. Quando a gente olha o Evo Morales, por que o Evo Morales caiu? Ele caiu porque os interesses estrangeiros lucrariam com a sua queda, principalmente na questão do lítio, e porque o processo dele não foi um processo revolucionário, socialista, de independência nacional, rumo ao socialismo. Então a gente tem que se atentar muito bem, porque muitas das pessoas que têm medo ou fazem críticas ao nacionalismo, fazem estas com medo de que o processo revolucionário pare só na etapa do nacionalismo. E o que difere o nacionalismo que nós temos, nós maoístas, ou outros camaradas leninistas, maoístas, etc., temos, para este nacionalismo que a burguesia diz ser nacionalismo, que de fato não é que a gente pensa na libertação do nosso território, não para entrega dele às elites estrangeiras. Então,
o nacionalismo é isso. O nacionalismo só é possível e só é existente através do socialismo. Qualquer nacionalismo que não pense numa libertação econômica nacional do seu próprio povo não é nacionalismo. É o que for. Você pode usar o nome que for, você pode chamar o que for, mas é entreguismo com uma roupagem nacionalista usada para mentir para o nosso povo. Porque quando a gente vai analisar a realidade brasileira, o nosso povo foi negado cultura, o nosso povo foi negado direitos básicos, o nosso povo foi negado a identidade. Então, o povo vota no Bolsonaro iludido com esse discurso nacionalista que ele diz ter, mas isso é muito bom para que a gente observe que há uma vontade do povo não só na radicalização, mas uma vontade do povo de se reconhecer enquanto nação, enquanto independente, enquanto meu território, minha identidade, minha cultura. Todo o povo tem essa necessidade. Então a gente não pode negar essa necessidade para o povo que está demonstrando claramente que anseia por esse momento da libertação nacional. E é isso que eu queria falar, porque muito se pergunta qual é a diferença do nacionalismo para isso que o Bolsonaro diz nacionalismo. A diferença é clara, a diferença é que só existe nacionalismo dentro do socialismo e levando a cabo a revolução que mude a forma que o seu país está sendo tratado internacionalmente, geopoliticamente, que coloca a independência do seu país na primeira questão, porém, que coloca a mudança econômica. Fora da mudança econômica, de uma independência econômica, não existe nacionalismo. Aí é pura você dizer o que é, mas não ser. Você vai e você propaga, você usa do nacionalismo, que é um desejo do povo, para ganhar a eleição sem ser nacionalista. Que eu encerro. Exatamente. Eu vou fazer 3 comentários aqui sobre essa fala que foi... Exatamente por quê? Porque é uma coisa que os comunistas têm que parar para pensar, é que Marx e Engels, dentro do Manifesto Comunista, porque amam usar o Manifesto Comunista, eu estava falando sobre isso até no Pedro Pomar outro dia, amam usar o Manifesto Comunista para fazer a análise de classe que não é a análise de classe nacional, né? Amam usar para fazer análise de classe abstrata, mas odeiam quando Marx fala que a primeira expressão da revolução vai ser, Marx e Engels, né, que a primeira expressão da revolução vai ser nacional. Eles já colocavam isso. Eles já colocavam. E quando eles falam também na mensagem da direção central à Liga dos Comunistas que nós devemos, né, estar sempre ali colocando as propostas, né, mais radicais possíveis, mas tendo-se em conta que elas vão ser rechaçadas por grande parte daqueles mesmo que estão aliados a nós, né, dentro da pequena burguesia e tudo mais, as pessoas também odeiam isso. Porque isso é a maior comprovação da pertinência do maoísmo. É a maior comprovação. A gente não precisa ler um escrito de qualquer maoísta para comprovar a pertinência do maoísmo. A gente lendo os aportes de Mao e a gente lendo isso aí, a gente já fala o maoísmo está correto. Porque Marx e Engels já colocavam. Tanto no Manifesto Comunista, quanto na mensagem da direção central à Liga dos Comunistas. De forma muito simples, compreensível, tá ligado? E o segundo comentário em relação à questão do Evo Morales e de outros também, o próprio Maduro, que a gente pode ver isso, né? A gente tem que defender esses governos nacionais, porém tendo a preocupação e tendo a capacidade de fazer a crítica de suas limitações, né? Porque quando se afirmam esses governos nacionais, qual é o grande erro deles? A subordinação dos direitos democráticos, da conquista de direitos democráticos e da independência a ela mesma, e não ao socialismo, né? Ou seja, não ao povo. Se não se subordina ao movimento consequente do povo à busca dos direitos democráticos, eles não serão plenamente conquistados, né? E a busca será infértil. E o terceiro comentário é exatamente falando sobre essa relação, né, dentro de nossa nação, né? Porque se a gente for afirmar aqui que a gente é independente, plenamente independente, a gente está errado. A gente não é. Se a gente for afirmar
que nossas instituições democráticas são democráticas, a gente está errado, porque elas não são, né? Porque o faxineiro da embaixada americana pode chegar aqui e digitar o que ele quiser. E na época do governo Lula e Dilma, a única diferença é que não era o faxineiro, deveria ser pelo menos eletricista, né? Não foram governos nacionais, não foram governos do povo, né? Então, quando o povo descrê das eleições, do processo democrático, do processo eleitoral, quando o povo descrê disso, e ele descreu disso e por isso elegeu o Bolsonaro, isto deveria ser muito melhor aproveitado pelos comunistas. E não foi, e por isso Bolsonaro foi eleito. Apenas isso que eu queria Realmente, comentar. boa noite. Tá dando pra ouvir direito? Tranquilo. Foda. Rapidão aqui. Seguinte. Pô, o que o Marconi falou é verdade pra caralho. Vagabundo acha que o governo Lula e Dilma foi anti-imperialista, tá ligado? Se fosse, a gente já tinha sofrido um golpe muito antes, tá ligado? Começa aí. O golpe no Brasil não tinha sido em 2000 e pouco pra entrar a merda do Temer. Começa aí. O vagabundo tá achando que o Brasil foi anti-imperialista nesse tempo. Por quê? Tá ligado? A gente nunca teve um governo nacional, autenticamente nacional, comprometido com o nosso povo. Eu posso falar isso porque, porra, se vagabundo vier me cobrar local de fala, eu vou ficar puto, porque eu moro aqui no Nordeste e todas as políticas assistencialistas que a gente teve até hoje foi só para disfarçar a mazela que fizeram com a gente. Porque vieram, mataram, construíram um campo de concentração na cerca de 30, que no olhar histórico nem faz tanto tempo assim. Vagabundo vive falando que, Getúlio industrializou o Brasil. Mano, na cerca de 30 tinha campo de concentração, tá ligado? Pra cearense. Eu sou cearense, tá ligado? Eu tô ligado, eu conheço gente que passou por essas porra. E vagabundo vem me falar que industrializou nessa época, cara. Isso é absurdo, isso é revisionismo histórico, isso é você pegar a história do Brasil, socar no seu cu, em nome de uma interpretação de Caio Prado Júnior, que é uma merda. Vagabundo não olha mais a história como a história. Vagabundo olha a história como o Caio Prado Júnior escreveu. O Caio Prado Júnior não escreveu porra nenhuma de futuro. Vai passar a vida inteira ouvindo o Caio Prado Júnior por quê, cara? Quando você pode ouvir o povo, quando você pode ouvir historiadores que realmente ouviram o povo. Cara, isso eu bato na tecla todo dia da minha vida. Se tu acha que a porra do Brasil foi industrializada pelo caralho que for, tu é burro. Ou tu é burro ou tu é desonesto. Tu lucra com algum tipo de oligarca. Tá ligado? Tu lucra com algum desses filhos da puta. Porque não entra na minha cabeça que alguém acredita que o Brasil foi realmente industrializado. Você mora onde? Você mora onde? Tá ligado? Puta merda. Aí eu fico puto também, porque chegam. Isso eu vou ficar puto aqui. Nem vou dar nome a voz no recente processo. Vagabundo chega e fala que a revolução agrária não é palpável no país. Tá ligado? Fala que 90% de quem apoia tá no centro urbano. Tu tirou essa porra de onde do teu cu, cara? Tá ligado? Os caras pegam, são contra o Estado burguês até chegar no IBGE. Começa aí. Isso aí. Né? Isso aí. Fala tu. Um camarada até falou que desses 90%, se eles estiverem na cidade, se chama êxodo rural, e eles também não escolheram isso. Cara, real, tu acha o quê, cara? Se o Brasil fosse industrializado, a maioria dos que eu conheço não tinham ido para um pau de arara para São Paulo? São Paulo, Brasília, esse lugar aí, foram todos construídos com a nossa força, gente. Vocês acham que os candangos eram quem? Candango era sulista? Candango falava, tomava chimarrão, caralho? Candango era toda a gente aqui que teve que ir em pau de arara. Tá ligado? Eu vou pegar aqui uma citação do livro do Frederico Pernambucano, que é um livro sobre Lampião. Na mesma linha e pela mesma fonte, o sertanejo Antônio Feliciano, de Garanhuns, Pernambuco, pronto para embarcar à frente de 200 vizinhos cariciara, pergunta ao repórter que lhe criticara a propósito. O repórter estava criticando o cara por estar indo para a cidade. Vós me diga, como pode um cristão viver aqui com a cuia de farinha a 15 a 18 mil réis?
Gente, o êxodo rural, ele é só uma prova de que há semi-feudalidade no Brasil. Meus parentes, minhas pessoas, meu povo não ia precisar estar num pau de arara, em péssimas condições, a São Paulo, se não fosse pela semi-feudalidade, pessoal. E aí, quando falam de processo eleitoral, é engraçado, porque citam meia dúzia de trechos descontextualizados do camarada Lenin, porque não basta você ser um degenerado, um filho da puta. Você tem que usar grandes revolucionários para justificar a sua degeneração. Não basta você ser um merda, mancha a imagem de Lenin e Manuel Lisboa para isso, seu filho da puta. Porque assim, o pessoal pega trechos descontextualizados de grandes revolucionários e então eles pegam e fazem isso. De que pegam grandes revolucionários, reduzem a meio mundo de escritos e pensam que estão fazendo certo. Você ser um degenerado, eu tô um pouco me fudendo. Agora, não utilize o nome de pessoas que realmente fizeram algo na história para isso. Pessoas que deram a vida pela Revolução. Não use o nome de Manuel Lisboa para puxar voto pro PSOL. Porque você devia aproveitar o desencanto das massas com o tal do sistema eleitoral, você devia usar ao nosso favor, porque ele está ao nosso favor. Mas aí o vagabundo pega e acha que isso é uma desvantagem. O povo está sem fé no sistema. O povo está sem fé. Eu falo porque eu conheço. Porque eu vim de lugares em que... Você acha que o povo não sabe que ele está sendo explorado? Você acha que o povo é idiota? Que ele precisa de eleições para um candidato falar isso na Câmara, e ele vai olhar, porque todo mundo assiste TV Senado, aí vai dizer, putz, realmente ele está certo, eu estou sendo explorado. A gente sabe que está sendo explorado, cara. A gente sabe, não é idiota. O povo nordestino sabe. A gente carrega na nossa pele as marcas disso. A gente carrega na nossa vida, a gente é magoado por conta disso. A vida magoa, a gente sabe muito bem a realidade que a gente vive, muito mais que você. Então, utilizar essa descrença do povo no sistema, não é porque o povo não é idiota, o povo percebeu. Que o gigante acordar de fuzil na mão para matar filho da puta. Pegar essa indignação e colocá-la num caminho revolucionário. Não tentar convencer o povo de que virar voto com bolo aguado e café ruim. Tá ligado? E é por isso que a gente luta, cara. É porque filha da puta tá achando que vai fazer revolução no Brasil com vira-voto e hashtag. Continuando a fala do Soeiro, eu queria só colocar uma frase que eu não sei se já existia, mas outro dia eu falei isso num debate que a gente teve, mas o dever dos comunistas é não falar para o povo com o que se revoltar, mas pegar a revolta do povo, organizar e guiar. Então, se o povo clama pelo fim do latifúndio, você tem o dever de guiar o povo, instruir e organizar a revolta popular. Uma coisa que eu percebo muito no movimento comunista é que revoltas populares acabam sendo menosprezadas. A gente tem que pegar a revolta popular e entender por que ela está acontecendo. Porque a revolta popular, quando ela acontece por um motivo, por o povo estar insatisfeito com algo do sistema em que ele vive. Então, não devemos dizer para o povo quando e como ficar insatisfeito, mas sim guiar a insatisfação do povo para a vitória final. Só isso. Mas o que eu queria adicionar, voltando ao tema aqui que o Marconi colocou, é que assim, quando a gente... eu estava discutindo uma vez com um camarada do PCR, e esse camarada disse que o nacionalismo não é algo revolucionário. E eu afirmo com 100% de convicção que este cara não estudou o movimento comunista. Por quê? A Revolução Chinesa, ela aconteceu primeiro de cunho nacionalista. Pol Pot, sei lá como fala o nome dele, é um tanto impopular falar isso, mas assim, o Pol Pot foi um revolucionário nacionalista, foi um revolucionário nacionalista que somente não teve seu êxito na libertação nacional
porque foi atacado por todos os lados. Eu acho muito, quer dizer, é uma falta de estudo a pessoa afirmar que o nacionalismo é revolucionário. A Revolução Cubana, muita gente fala e exalta e vê a Revolução Cubana como perfeita, mas não vê que a Revolução Cubana iniciou de cunho nacionalista. Fidel não era um socialista no início da Revolução. Quando a gente vai olhar as libertações de África, se a gente for olhar Burkina Faso, se a gente for olhar Líbia, você vai me dizer que o Gaddafi era um marxista-leninista? Não, Gaddafi era um revolucionário nacionalista que fez reformas que melhoraram a vida do seu povo. E é por isso que eu digo, para você ser um reformista, você tem que ter, no mínimo, um projeto que vise uma melhora na qualidade de vida do povo momentânea. Que a gente vê esses partidos que não passam de partidos reformistas, que se dizem socialistas, que não têm a capacidade de mostrar no seu projeto qual é a reforma que ele vai fazer mínima para uma melhora de vida mínima da qualidade de vida do povo. O Gaddafi não foi perfeito, mas se a gente for ver, ele conseguiu, com uma revolução nacionalista, fazer com que tivesse o maior IDH de África. Com uma revolução nacionalista, ele permitiu que mulheres estudassem. E aí vai dizer que isso, que a revolução nacionalista não tem um caráter emancipatório? Se a gente for analisar, inclusive, a vida dos camponeses na Venezuela, me desculpa, mas eu preferi estar morando numa comuna de trabalhadores do que viver no Brasil. E vai me dizer que não é revolucionário você ser nacionalista? É revolucionário. Toda revolução que se inicia no terceiro mundo tem como estopim, como primeiro momento, a identidade nacional e o caráter de defesa do seu território. E isso não é porque a gente quer pautar como vão ser feitas as revoluções. É porque quando você é de um país, uma semicolônia, que vive dentro do capitalismo burocrático, o seu país ele serve aos interesses do capitalismo e do imperialismo representado pelos Estados Unidos, pela Alemanha. E quando o seu povo se revolta, é porque ele consegue perceber que ele está sendo usado por um projeto que não lhe pertence. A Revolução Nacionalista, ela não é um passo retrógrado, mas ela é o primeiro passo para uma emancipação nacional. E isso não é dizer que a gente pensa que o processo revolucionário vai ter fim no nacionalismo. Não. O nacionalismo é uma ferramenta. O nacionalismo pode ou não ser revolucionário, mas ele é uma ferramenta essencial para os comunistas quando bem usada. O exemplo disso que eu gosto de colocar é a Coreia Popular. A Coreia Popular ela tem um pincel no meio do seu símbolo porque ela valoriza não só a arte, como os pensadores, a academia que representa o seu país. Eles estão lá mostrando que, assim, aqui é a identidade do povo coreano e aqui são os pensadores do povo coreano que guiam o socialismo construído sobre o nosso país. Então, o nacionalismo foi uma ferramenta usada pela Coreia e a Coreia hoje é soberana, independente, querendo ou não, porque ela consegue tomar suas ações, tomar suas decisões no âmbito nacional, claro, sem interferência estrangeira. Por que ela conseguiu isso? Porque foi um projeto nacionalista que visou a emancipação e proteção do seu território para a construção de uma economia socialista. Então, o estopim no terceiro mundo acontece através do nacionalismo. E, porém, nenhuma revolução da centralidade do capitalismo utilizará do nacionalismo. Se utilizar, será uma revolução que não é para o povo. Porque quando você está na centralidade do capitalismo, você tem a sua identidade, o seu território, a sua cultura preservada, inclusive em detrimento das culturas do terceiro mundo. Por isso que o terceiro mundo utiliza do nacionalismo. E isso não é negar a universalidade e o internacionalismo proletário, porque inclusive o nosso nacionalismo vem muito, não sei se todos concordam, mas é uma coisa que para mim é um guia da pátria grande latino-americana. É algo essencial, ao meu ver, a união dos povos latino-americanos de terceiro mundo. E falar isso e falar, ao mesmo tempo, de nacionalismo não é antagônico. Só é antagônico durante o capitalismo
Porque o pensamento do capitalismo é a defesa do meu em detrimento do outro. A nossa é defesa do meu, que representa todo o internacionalismo proletário. Eu vou defender o meu, eu vou defender o outro camarada que está no terceiro mundo. Mas nós temos a nossa identidade e merece ser preservada. E aqui eu encerro a fala. Exatamente, eu vou fazer um breve comentário sobre a questão da Coreia, por exemplo, porque o que ocorre? O nacionalismo coreano, né, ele é de um caráter gigantesco, né, e ele se afirma de forma muito bela, sempre quando você vai analisar, né, a realidade coreana, sempre quando você vai analisar a realidade da luta coreana contra o imperialismo, você vê essa beleza popular que é o anti-imperialismo deles. Não é anti-americanismo, como alguns vão colocar de forma reducionista e burra. É anti-imperialismo concreto, é nacionalismo popular e é socialismo do povo. E aí muitos outros, de forma mais burra ainda, apenas para fazer um breve comentário sobre isso, e depois eu vou falar sobre a questão principal, muitos outros, de forma muito burra, vão classificar a China como social imperialista. E aí, quando a gente analisa a questão da Coreia, quando a gente analisa a questão da relação China-Coreia, a gente vê o quão frágil é essa classificação. Porque, veja bem, qual proveito nacional tem a China em ser internacionalista, em desenvolver as cadeias produtivas da Coreia sem ganho algum? Então, a questão do imperialismo que se interpõe é exatamente a submissão plena da nação. É exatamente a questão de que, se houver algum desenvolvimento tecnológico, vai ser para oprimir mais ainda o povo, nunca será nacional. E a China, em relação à Coreia Popular, ela não se coloca nessa posição. E olha que a Coreia Popular é um país que a China teria tudo para submeter, porque já é um país achacado de problemas vindos da externalidade. Né? Já é um país que é colocado numa posição de pleno e completo isolamento em relação às demais nações do mundo, em sua maioria, economicamente falando, né? Pelo embargo dirigido ali pelos Estados Unidos, né? E tudo mais. A China não teria necessidade alguma de estar apoiando o desenvolvimento das cadeias produtivas ali. E ainda assim o que eles apoiam e o que eles ensejam lá, desde a queda da União Soviética principalmente, é este desenvolvimento das cadeias produtivas. Isso não é característica de imperialismo, não é característica de social imperialismo, com toda certeza. Então, colocar a China nesta posição, classificar a China com esta categoria, é uma transposição completamente e plenamente mecânica, baseada em impressões, então na materialidade da coisa, do que é a ação chinesa no mundo. Enfim, indo aqui para o meu comentário geral sobre a fala do Gabriel, que obviamente foi brilhante novamente, muito boa, e trouxe apontamentos que são necessários para a discussão sobre o que é o nacionalismo do povo, né, sobre como esse nacionalismo se colocará na questão da revolução, né? Quando a gente olha para o Brasil atual, a gente percebe que, apesar do IBGE, né, apesar do IBGE, a gente tem uma economia primariamente, né, rural. Rural, e isso afeta os proletários também.
Os proletários urbanos também. Isso afeta cada setor do povo nacional. Né? Isso afeta cada um deles economicamente. Porque o proletário urbano tem que comprar as coisas mais caras por causa exatamente disso. Né? E a gente nunca pode se esquecer disso. Porque Lenin, quando ele falava sobre a questão agrária na Rússia, ele se focava bastante nisso até. Né? Na questão do preço dos produtos que vem para o proletário, na questão da fome que o proletário também tem que passar, exatamente pela opressão e pela exploração que ocorre no campo. Ele fala sobre isso na Rússia. E a gente tem que falar sobre isso no Brasil. A gente não pode se esquecer disso. Né? E a gente não pode se esquecer, obviamente, da própria opressão do camponês. Né? Então, quando a gente olha para o Brasil atual, a gente tem que sair necessariamente, ou não somos comunistas consequentes, ou não estamos defendendo o povo, nós temos que defender necessariamente a revolução agrária. Porque isso é um componente indispensável da revolução como um todo. Se não defendemos isso, se não temos como palavra de ordem a revolução agrária, não temos como palavra de ordem a revolução de forma alguma em sua concretude. Se rechaçamos, ou se pormenorizamos, ou se deixamos de lado, ou se fazemos piada com a base agrária necessária para a revolução, estamos fazendo piada com o povo brasileiro, estamos fazendo chacota da cara do povo brasileiro. E isto me enerva, entendeu? De uma forma gigantesca. Porque o que eu vejo estando em meio agrário, o que eu vejo estando muito próximo de locais onde a economia cafeeira é dirigente, é exatamente a questão dos meeiros, é exatamente a questão dos terceiros, é exatamente gente recebendo em espécie, é exatamente gente trabalhando por dívida, e isso é uma região inteira do meu estado. Então, por favor, né, a gente tem que ter muito cuidado ao falar sobre esse tipo de coisa. Porque não se faz chacota do povo. Não se faz chacota do sofrimento do povo. Se você não vai transpor o sofrimento do povo em luta, pelo menos tenha a decência de ficar quieto. Pelo menos tenha a decência de calar a boca. Porque essa decência, pelo menos, eu consigo respeitar. Agora, fazer chacota destes processos, fazer chacota da união necessária entre proletários e camponeses, fazer chacota do que é apontado por Mao e do que foi concretizado na Revolução Chinesa e o que libertou o povo chinês dos laços colonialistas, o que libertou o povo chinês de tantas e tantas opressões que sofriam ao ponto de serem a nação mais pobre do mundo, ao ponto de serem achacados por uma dependência generalizada do ópio por questões colonialistas. Você fazer chacota disso é você fazer chacota de todas as revoluções que já existiram, de todos os revolucionários, de Marx, de Lenin, de Mao. Você está fazendo chacota do que você finge defender. Então tome cuidado ao falar sobre esse tipo de coisa. Né? E levando isso para o campo do debate fanoniano, levando isso para o debate da defesa da revolução, da defesa da revolução africana,
O que a gente vê é que esta defesa de qualquer revolução em qualquer continente que seja oprimida, em qualquer nação que seja oprimida, tem que ser uma defesa da revolução do povo em bases concretas, levando-se em consideração as classes que são existentes nessas nações e levando em consideração a opressão nacional nos pontos em que ela se afirma mais contraditória. E no Brasil, onde se afirma mais contraditória, é no campo. E é esse o meu comentário. Pô, Marco, ele falou esse negócio aí de gente trabalhar por dívida, cara, isso é real pra caralho. Mano, vive num contexto que, tipo, a maioria que vive, tá ligado? Porque poucos aqui estão concentrados em verdadeiros centros urbanos, mas, cara, real, a gente é sucateado pra caralho aqui, cara. Tipo, o nego trabalha por dívida e morre trabalhando, cara. Acontece, tipo, acidente de trabalho pra caralho aqui. Tipo, o cara perde a mão, o cara perde um olho. Tipo, é muito comum vaqueira que perdeu o olho. O Lampião perdeu o olho assim, não sei se vocês estão ligados. Ele tinha um glaucoma, o glaucoma precipitou por causa do acidente que ele teve com o espeto de pau. Ele era vaqueiro, tá ligado? E, mano, um bagulho que sempre mexeu comigo muito é a arte, tá ligado? A arte nordestina. E, cara, vou falar. Tem um verso do cordel chama A História de Antônio Silvino, que foi um cangaceiro vulgo rifle de ouro. E o cara, tipo, define muito bem tudo que o Marconi estava falando. Mas também não sou ladrão, pois não vivo de roubar. Para não morrer de fome, peça a quem tem para dar. E faço porque o governo não me deixa trabalhar. Mano, por que vocês acham que surgiu o cangaço? Por que vocês acham que surgiu o Canudos, tá ligado? Hoje eu estava vendo uma entrevista da neta do Lampião, Vera Ferreira, que é uma mulher sensacional, uma pesquisadora sensacional, vão atrás, pesquisem. E ela fala que, cara, das forças produtivas da época do cangaço, para hoje as coisas andam do mesmo jeito, tá ligado? E é uma coisa muito ruim pra gente, porque êxodo rural aconteceu, muita merda aconteceu, e a gente teve avanços, pseudo-avanços, que só serviram para mascarar as verdadeiras mazelas sociais. Ninguém que está aqui sai daqui em condições terríveis por querer. Ninguém está num pau de arara porque quer, gente. A gente sai daqui por um único motivo, porque o latifúndio não deixa a gente trabalhar, a seca não deixa a gente comer. E cadê a justiça? Tipo, cadê? A única justiça que houve para o povo nordestino foi na época do cangaço. Que era a justiça do povo, dos sertanejos. Todos que estavam ali eram sertanejos. Hoje em dia, qual é a justiça que a gente tem, pessoal? E por isso que existe o mito do cangaceiro na literatura nordestina. Porque foi a única vez, uma das únicas, né? Porque teve o Arraial de Canudos e tudo, uma das únicas vezes que a gente viu como é ser livre, como é tentar ser livre. O mito do cangaceiro vem imbuído da palavra liberdade. Subsistir livre das opressões feudais. E isso é importante. Quando ele fala que ele não é ladrão, pois não vive para roubar, ele pede a quem tem, porque o governo não deixa ele trabalhar, é real. O que são a massa de camponeses sem terra? O que são a massa de pessoas que morrem todo dia pelas mãos do latifúndio? As condições semifeudais do Brasil tornam uma semicolônia. Assim, o Nordeste só teve protagonismo na história do Brasil enquanto Salvador foi capital. E foi um progresso, assim, muito pouco. Então é importante a gente ver isso, pouca gente menciona, e assim, o Arraial de Canudos é um grande exemplo. Assim, ainda, para quem não sabe, vários cangaceiros vieram do Arraial de Canudos, tipo, os pais tinham morrido no Arraial de Canudos e acabavam ficando sem nada e iam procurar refúgio no cangaço. A semifeudalidade no Brasil é um fato.
no Nordeste principalmente. E é importante sempre ressaltar, porque a gente tá aí apanhando todo dia, morrendo todo dia, né? Pelas mãos disso, tem gente que nega a questão agrária. Tem candidatozinho que nega a questão agrária. E o que é isso se não contra-revolucionário? O que é um cidadão que nega a contradição latifúndio, camponeses pobres? O que é isso se não contra-revolucionário? Uma pessoa que está contra a revolução, que está contra o povo brasileiro, que está contra o povo nordestino. É um inimigo da nação. É um cidadão que ignora as massas camponesas, né? É um cidadão que olha as massas camponesas com desprezo e desdém e nada mais é do que um inimigo do povo. Inimigo do povo. Tal qual era Trotsky. A gente não chama Trotsky de contra-revolucionário à toa. Ele ignorava a questão agrária. Isso é um desvio trotskista, isso é um contra-revolucionário, um cidadão que renunciou todo o marxismo-leninismo, marxismo-leninismo-maoísmo, para se vender ao sistema eleitoral, para se vender ao PSOL. E esse, junto com a sua camarilha revisionista, são responsáveis nesse país pela contra-revolução, são quinta coluna. Se hoje em dia começar um processo revolucionário de verdade, eles vão se opor. Reclamam do PCB na ditadura, mas fazem igual. Vamos lembrar da contradição campo-latifúndio, da contradição imperialismo e povo brasileiro. Vamos lembrar das leis das contradições inerentes à dialética, que Mao Tse Tung falava. E é mais nisso a linha do que eu queria comentar. Viva a Revolução Agrária, né? E ela, recomendo, assim, de passagem para quem quiser estudar mais sobre isso, recomendo o texto do Clóvis Moura sobre o Arraial de Canudos e um artigo da Nova Democracia sobre cangaço. A Nova Democracia Lampião vai aparecer. A questão do... quando a gente vai discutir aqui a Revolução, quando a gente vai discutir a nossa condição de semicolônia, que tem muita ressonância com o que é colocado por Fanon sobre a questão da colonialidade em Argélia e na África de forma geral, né? Quando a gente vai discutir isso, a gente tem que levar sempre em consideração uma questão que o Vitor levantou, que é fulcral, que é a questão de quem está a favor do povo, quais são as alianças que devemos fazer e quais são as alianças que devemos ter muito cuidado para fazer, né? Porque a aliança para um comunista, ela é subordinada necessariamente ao ganho do movimento do povo, ao ganho do movimento do povo nacional primeiro. Exatamente porque o nacionalismo se afirma como internacionalismo, né? Então, quando a gente vai considerar quem a gente deve estar junto ou não na luta popular, a gente tem que pensar quem está promovendo e quem está combatendo as contradições no seio da ideologia e da materialidade em relação ao povo nacional. Quem está combatendo e quem está promovendo. Quem está promovendo, se você se aliar, vai ser para combater e não para virar cachorrinho. Se você se aliar, vai ser para destruir a capacidade deles de colocar contraditórias à frente do povo. Não adianta fazer denúncia do Estado burguês, não adianta fazer nenhum tipo de denúncia da democracia burguesa se você não está disposto, e isto é importante pra caralho,
Se você não está disposto a fazer uma denúncia desta democracia, se você não está disposto a fazer uma denúncia deste Estado em suas bases concretas, se você não está disposto a subordinar a democracia ao movimento popular, não adianta, é desnecessário, melhor ficar quieto. Entendeu? Porque eu tenho por mim que é essa questão. Tem vez que é melhor ficar quieto. Tem vez que o silêncio fala mais alto. Porque um oportunista em silêncio é muito mais legal do que um oportunista se manifestando a todo momento. Independente de se estar dizendo que defende o povo, independente de se estar fazendo isso e aquilo que acha que é uma medida popular, independente de qualquer coisa, o oportunismo deve ser completamente rechaçado e completamente destruído. E o que a transposição mecânica de ditames de revolucionários sobre uma determinada conjuntura e sobre um determinado momento da luta popular, né? Se colocamos isso como a realidade da luta, estamos simplesmente sendo oportunistas. Estamos simplesmente deixando que essa determinem os fins. E o que é isso senão kautsquismo? O que é isso senão uma repetição de Bernstein? Né? Então, assim, nós devemos ter um cuidado gigantesco ao falarmos sobre essas questões. Devemos, como Vitor colocou, termos um cuidado gigantesco para não repetir os erros de Trotsky, que abandonou a revolução, que abandonou a questão revolucionária dos camponeses, enquanto Lenin desenvolvia uma crítica brilhante sobre a questão agrária. Né? Então a gente tem que ter cuidado, e um cuidado extremo para não cair nesses erros. Porque o trotskismo, o kautsquismo e todas as formas de revisionismo são no movimento comunista, o eurocomunismo também, se expressam no movimento comunista hoje em dia de forma subreptícia, de forma insidiosa, né? Se expressam de forma muitas vezes crítica desses próprios processos. E a crítica que nós devemos fazer disso deve ser tanto mais potente exatamente por causa disso. Exatamente por esse caráter insidioso, silencioso, por esse caráter de crítica que eles tentam fazer parecer que é o caráter geral da coisa. E não é. O caráter geral da coisa é a reafirmação de processos que foram antipopulares, de processos que se firmaram em bases antipopulares, de processos que retomam, muitas vezes, o próprio khrushchevismo. Não adianta reivindicar Lenin, não adianta reivindicar Stalin, não adianta reivindicar mesmo Mao, se você não está disposto, e isso é uma conversa que eu sempre vou ter, é uma coisa que eu sempre vou reafirmar, se você não está disposto a compreender a cientificidade das linhas, se você não está disposto a compreender a síntese revolucionária que foi proposta por estes revolucionários e por outros que vieram para complementar o seu trabalho, não adianta. Não adianta reivindicar revolução alguma se você está preso a identidades particulares de revoluções populares. É ineficaz, é sem a mínima necessidade, é simplesmente uma afirmação pessoal
no muito, uma luta abstrata contra a opressão. A gente tem que ver as coisas em suas bases concretas. E a concretude da Revolução Brasileira está na sua contradição principal, como eu já disse. A sua contradição principal está no campo, pois é no campo que se manifesta a maior expressão de nosso desenvolvimento desigual. Então temos que ter um cuidado gigantesco ao olhar para a questão agrária no Brasil. Temos que ter um cuidado gigantesco ao propormos as uniões, a unidade popular que se dará exatamente entre proletários, camponeses, pequeno-burgueses e a média burguesia nacionalista. Pois de outra forma, nós não conquistaremos a independência necessária para firmar um Estado socialista em nossa nação. Então não adianta falar de socialismo de forma abstrata, revolução de forma abstrata, tem que analisar cada região, como funciona, qual a paridade entre elas, tem que ser analisada para nós desenvolvermos um método revolucionário de fato para aplicar em nossa realidade o que é uma revolução. A revolução ela tem caráter científico, muito mais científico que qualquer tese de universidade. E exatamente por isso, porque em seu caráter científico, ela modifica o mundo. Se não modifica o mundo, se quer fazer transposição mecânica, não é revolução, não é científico, não é marxismo. E encerro aqui minha fala. Eu tinha pegado uma frase ligada ao que o senhor comentou, que é de uma música do Bezerra da Silva, que falar da verdade é crime, porém assumo o que vou dizer. Como posso ser ladrão, se não tenho o que comer? Não tenho curso superior, nem o meu nome sei assinar. Onde foi que se viu um pobre favelado com passaporte para poder roubar? Sim, foi tipo, é porque certas condições geram um tipo de banditismo diferente, tá ligado? Certas condições sociais geram um tipo de banditismo que o Hobsbawm classifica como banditismo social e pá. Quando ele até, nesse livro, inclusive, ele fala do Lampião, do banditismo, no Bandidos, o nome do livro, acho. Enfim, é interessante porque, tipo, o banditismo social, especificamente, ele tem uma importância muito grande na história do Brasil, né? E quando a gente vê o cangaço e vários outros fenômenos aí, a gente percebe isso. Isso é isso mesmo. Então, vou terminar aqui, indo para as considerações finais já. Bom, o que a gente pode retirar, né, das questões ensejadas aqui pelo Fanon, né, e do que a gente viu sobre a questão da Revolução Nacional, né, em relação à nossa posição de semicolônia frente ao mundo, é que a luta anticolonial que se manifestou no século XX de forma majoritária, né, em África, em Ásia e aqui também na América Latina, essa luta ela ainda não foi plenamente concretizada, né? E a gente ainda precisa chegar ao momento de sua plena concretização. A gente ainda precisa desenvolver essa luta enquanto povo oprimido, a gente ainda precisa desenvolver essa luta enquanto defensores também deste povo oprimido, enquanto vanguarda, né? E uma vanguarda consequente que leve em conta, né, leve em consideração toda a realidade do povo. Nós ainda devemos desenvolver isso de forma a ensejar no nosso povo a vontade revolucionária e de forma de transformar, de transpor toda a dor de nosso povo em um momento, em uma luta revolucionária, né? Então, quando o Fanon ele coloca a questão do oprimido em relação a si mesmo, quando o Fanon ele coloca a questão do oprimido sendo considerado, né,
e considerando, né, a sua posição no mundo frente ao colonizador, nós devemos hoje em dia no Brasil e em nossa época atual, né, nós devemos com toda certeza levar isso em consideração, nós devemos com toda certeza desenvolver este pensamento para a nossa relação de semicolônia, para a nossa relação de povo semicolonizado, de forma a promover neste povo um sentimento nacional que seja revolucionário. E isto é o que nós levamos. E em relação ao racismo, como havia colocado lá no começo, nós, como nação construída nas bases do escravismo, nós, como nação que foi subordinada nas bases do escravismo, para ser mais exato, né, nós devemos combater essa ideologia que é exatamente a transposição da bestialização feita pela utilização do trabalhador como mera ferramenta, né? Nós devemos combater essa ideologia, nós devemos destruir suas bases que são econômicas e nós devemos destruir toda a ideologia que a circunda e que faz o negro ser considerado, né, por aqueles aspectos que lhe são dados, né, em relação à sua cor de pele, né, muitas vezes. Não só os negros, mas também os asiáticos, né? E nós devemos superar isso exatamente por ser este um fator de nossa subordinação e um fator que traduz a nossa subordinação, né? E a subordinação dos povos que foram para cá trazidos à força e que agora são povos nacionais e devem ser assim considerados, né? E apenas mediante esta superação nós poderemos dizer que fazemos causa revolucionária, rechaçando todo e qualquer tipo de idealismo sobre essa causa, rechaçando todo e qualquer tipo de oportunismo sobre essa causa e rechaçando principalmente a promoção das contradições ao invés de sua superação, rechaçando principalmente a análise errônea sobre a contradição dirigente de nossa nação. Como o Vitor bem colocou em seus comentários, isto deve ser combatido de forma muito gigantesca por todos nós. Porque a consideração teórica e teórico-prática, principalmente, sobre o que é a realidade nacional, sobre o que é a opressão nacional e sobre como ela se expressa e sobre quais são as contradições dirigentes de nossa nação, quais são as contradições que nos formam enquanto nação frente ao mundo, enquanto semicolônia frente ao mundo, essas contradições, se não forem consideradas em sua materialidade, se não forem consideradas em sua realidade, continuarão, perdurarão, e a nossa revolução nunca virá, a nossa unidade popular real nunca virá. E é isto, obrigado a todos, agradeço a todos que estavam na reunião, a todos que vão ouvir após a finalização da reunião, pela paciência e pelo carinho que vocês têm comigo, principalmente porque eu falo pra cacete, e amo todos vocês, boa noite. Obrigado pela audiência e nós, do Grupo de Estudos ao Povo Brasileiro, esperamos você no próximo episódio.